oração aqui. Vamos ficar todos em pé e vamos fazer uma intercessão. Diz o Senhor em sua palavra: se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Vamos concordar em nome de Jesus Cristo. Pai querido, não há poder em nós para a mudança do curso da nossa vida. Não há poder em nós para mudar um só centímetro da nossa estatura. Mas cremos no poder, no Teu poder que pode mudar tudo. Neste momento, Pai, queremos expressar nosso desejo diante de Ti, concordando no nome de Jesus Cristo, por estas vidas que foram mencionadas neste momento. Que Teu Espírito Santo, que não tem limitação de espaço, de tempo, porque Ele é Deus, neste momento possa acudir estas pessoas, visitá-las neste momento, restaurando a saúde, fazendo uma coisa que nós não podemos fazer, Senhor. E nós não estamos concentrados nos nossos méritos, mas nos méritos do Calvário. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, suplicamos que Tu exerças a misericórdia sobre estas vidas. Que a glória do Senhor seja vista, Senhor, nessas vidas, e o Teu nome seja glorificado e Tua igreja edificada e essas vidas transformadas. Age de maneira poderosa. Usa mesmo, Senhor, este problema, ó Deus, para a glória do Teu nome. Age de maneira extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, queridos, abramos o livro de Deus em Atos 9. Apenas um versículo que lemos pela manhã. Eu creio que, não sei se as crianças vão para o departamento agora, que era bom que só saísse depois dos cânticos, né? Tem algumas mães que levam antes. Eu disse, versículo 31, apenas o 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Oremos, amados. Querido Deus, Lucas, usado por Ti, escreveu este fato, esta verdade que ninguém pode mudar. Mas, Senhor, nós precisamos que estes fatos que aconteceu com estes irmãos, Tu que és o Deus ontem, hoje e eternamente, isso aconteça na vida prática de cada pessoa aqui, começando de mim. Para isso suplicamos que Tu nos ilumine neste momento. Já que inspiraste teu filho Lucas, o médico amado, neste momento, Senhor, ilumina-nos em nosso entendimento. E o mesmo Espírito que capacitou estes irmãos para viver a palavra, nos capacite, Senhor. Ajuda-nos que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Influencia-nos, Senhor, pela ação poderosa do Teu Espírito Santo.
que o nosso coração esteja envolvido e comprometido com isso. E em tudo e para tudo o Teu nome seja glorificado. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Meus queridos, é muito importante a vida da igreja neste mundo. Deus colocou a igreja para a implantação do seu reino aqui. Através da igreja, Deus quer mostrar o seu poder e sua glória. Agora, amados, não existe uma igreja perfeita. Ainda não. Paulo chega aos Filipenses e diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la, completá-la até o dia de Cristo. Então dá a ideia que algo está incompleto. Não há salvação, a salvação completa, a justificação já se consumou para as nossas vidas. Mas nós estamos ainda num processo contínuo de crescimento, um processo contínuo de edificação, um processo contínuo de temor a Deus, processo contínuo de uma vida que glorifica a Deus. A ideia de Deus para nossas vidas é que nós, particularmente, sejamos a imagem dele, a imagem de Jesus Cristo, sejamos semelhantes a Jesus Cristo. E vamos caminhando, segundo Paulo 3,18 e 1 Coríntios, de glória em glória. Então nós precisamos, amados, como igreja do Senhor, seja a igreja, já que não somos perfeitos ainda, nós precisamos ser a igreja ideal. E nesse texto, queridos, Paulo, o escritor Lucas, está mostrando aqui como ser uma igreja ideal. Mostra como a igreja não tem esta teoria de uma igreja ideal, mas é uma igreja que, na verdade, na prática, era ideal. A expressão que eu fico muito a pensar do profeta que diz, registrado sobre ele, quer dizer, a mulher olhou para ele e disse: eu vejo que a palavra de Deus é verdade na tua boca. Meus irmãos, nós precisamos vivenciar isso. Nós precisamos ser realmente um modelo para este mundo, tanto individualmente como coletivamente. As pessoas estão querendo ouvir e ver estas coisas. Jesus Cristo diz: brilha a vossa luz diante de quem? Os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A Bíblia nos mostra, querido, que registra lá no capítulo 4, versículo 13 de Atos, uma coisa extraordinária, maravilhosa, que o mundo precisa contemplar na igreja isso. A Bíblia diz que ao verem a intrepidez de João, de Pedro, visto que eram iletrados, mas reconheciam que haviam estado com Jesus. O mundo precisa ver isso. As pessoas, principalmente os eleitos de Deus, que ainda não foram alcançados, precisam ser realmente influenciados, não impressionados com coisas exorbitantes, as pessoas querendo mostrar isso, mas ser influenciados para querer esta vida da igreja. E nós vemos nesse texto, vamos ver algumas coisas que tem nesse texto. Abra o livro, ou quem está aberto, permaneça com o livro aberto, o livro de Deus. A igreja usou no singular. Amados, aqui essa expressão no singular mostra que é referir mais do que uma igreja local. Veja que já tinha atingido a Judéia, Samaria e Galiléia. Pela primeira vez se fala da Galiléia. A igreja estava crescendo, estava realmente atendendo à exigência de Jesus Cristo, que devia ir Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins
da terra. Não chegaram aos gentios ainda, mas iria chegar. No capítulo 9, esse mesmo capítulo 9, Paulo já tinha se levantado por Deus para levar este evangelho aos gentios. Então a igreja, como corpo de Cristo, é usada aí, amados, no singular. É mais do que uma igreja local, é abrangente, ela vai atingir a universalidade. Por isso que nós chamamos muitas vezes a igreja católica, não romana, mas católica universal. Eu entendo de universalidade. A igreja é em todo o mundo. Mas, amados, vamos ver algumas coisas aqui no próprio texto, que mostra, amados, como a igreja deve ser ideal. Que eu, como membro desta igreja, devo ser um membro ideal. Veja aqui, a primeira coisa que vemos aqui, que é uma igreja verdadeira que tinha paz realmente em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, né? Primeiro, esta igreja edificava-se, né? Aí o primeiro ponto. Vive edificando-se, né? Aí, vive edificando-se. Então, mudar. Então, olha bem, amados, interessante que vive edificando-se. Aí dá a ideia, meus queridos, que essa igreja havia uma edificação mútua entre os seus membros. Nos mostra, amados, fala para o capítulo 2 de Atos, o versículo 42, mostra aí algo, como eles faziam isto. A igreja precisa tentar para isto, esta verdade, não pode ir por outro caminho, não pode ir de outra maneira, tem que ser pela maneira de Deus. E a igreja aqui perseverava onde? Na doutrina dos apóstolos. Veja que na doutrina dos apóstolos, aí dá a ideia também que Deus levantou líderes, pessoas que não eram melhores que as outras, mas que Deus as colocou na liderança para edificar a igreja. Paulo diz isso também aos Efésios, capítulo 4. Deus escolheu homens, pastores, mestres, evangelistas, visando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Mas isso não compete só aos líderes, compete a cada crente em Jesus Cristo. Paulo, lá em 1 Coríntios 12, 25, ele visa que nós precisamos de ter igual cuidado uns dos outros. E essa igreja fazia isso, amados do Senhor, perseverando na doutrina dos apóstolos. Infelizmente, amados, eu tenho falado isso, que muitas pessoas ainda são analfabetas bíblicas, né? Biblicamente. A Bíblia diz: errais, não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus Cristo chega aos fariseus: vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam nelas ter a vida eterna. Mas essas Escrituras que vocês examinam testificam de mim. Não há como ter uma comunhão com Deus, não há como ter uma edificação correta sem ser pelo livro de Deus, sem ser orientado por este livro. Paulo chega até a dizer a Timóteo que ele devia se aplicar à leitura, ao ensino. E essa edificação desses irmãos era através do ensino e amor. A Bíblia nos mostra que todos os nossos atos sejam feitos com amor. Nós precisamos viver de tal maneira que devemos renunciar ao nosso eu em prol do outro. Paulo chega até a dizer no capítulo 15 de Romanos que nós devemos ter tolerância com os fracos na fé. E às vezes irmãos acham que pela sua convicção pode fazer o que quer e não tem cuidado do outro. Paulo disse: até o comer a gente tem que ter cuidado para não estragar a vida do irmão. Então essa edificação desses irmãos era extraordinária. Era na doutrina dos
apóstolos, perseveravam na comunhão. Irmãos, nós somos pedras vivas, diz Pedro, que precisamos estar juntos, edificando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros. Essa expressão Paulo usa em juntas e ligaduras, para que possamos, amados, edificar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, para a igreja não andar por todo o vento de doutrina, não andar como meninos. E nós precisamos, amados, andar dessa maneira, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não há ilha no reino de Deus. Eu preciso de você, você precisa de mim. Isso é natural. Nossos membros precisam do nosso corpo, precisam do outro. Quando levanto a mão, não levanto só a mão, levanto o braço, o antebraço. Isso dá ideia, amado, de ligação, e que precisamos uns dos outros. Por isso era necessário a presença. Muitas pessoas não vêm costumeiramente à igreja, mas aqui não tem isso aqui na palavra de Deus. Esses uns aos outros são 25 mandamentos. É preciso de presença, é preciso de estar juntos, é preciso que nós estejamos influenciados uns pelos outros. Eu digo influenciados, não impressionados. E olha bem, amados, veja o 44, que todos os que creram estavam o quê? Juntos. E tenham tudo em comum. Quantas vezes por dia? Ou por semana? Diz a palavra aqui, todos os dias. Infelizmente, na nossa correria do nosso tempo, as pessoas não estão tão juntas. Mas na verdade, gente, muitas vezes nós somos negligentes por não estarmos juntos. Tem pessoas que foi dito aqui que muitas vezes lá na oficina sobre os animados, desenhos animados e outras coisas, que as pessoas deixam de ir para a igreja para ir para a novela. Foi contado um fato numa cidade que a mulher ficou ouvindo a novela. Vou ouvir mais, está faltando o último capítulo, etc. E ela diz ele lá que ela ouviu uma voz dizendo que ela tinha feito a vontade dele. E ela correu desesperada, saiu de casa desesperada e foi atropelada e morreu. Mas isso não leva em conta. Mas leva em conta porque se você troca qualquer coisa, coloca no lugar de Deus, você não pode ser edificado. Muitas vezes nós usamos a graça comum para atender nossos hobbies, para atender nossos caprichos. A graça comum foi dada sim, podemos usufruir sim, corretamente, mas visando a edificação. Edificação das nossas vidas. Agir desta maneira. Olha bem, essa igreja, amados, assistir um ao outro, até na necessidade material. E precisamos fazer isso. A primeira coisa, essa igreja vive edificando. Precisamos, amados, viver desta maneira. Pense, olhe para o outro aí, olhe para o seu irmão do seu lado. Ele é seu irmão. Ele precisa do seu cuidado. Ele precisa da sua vida. Deus não colocou você aqui por acaso. Deus colocou visando edificação mútua, fortalecimento mútuo, exortação mútua. A expressão bíblica dos Hebreus, capítulo 10, é que não deixando de quê? De congregar, como é costume de muitos. Precisamos congregar, precisamos estar juntos. Não acabemos com as desculpas.
Essa igreja só pode ser uma igreja ideal se levar a sério isso aí. Muitas vezes nós estamos ouvindo muito mais lá fora. As crianças passam 1 hora ouvindo, e quando muito, na igreja, mas passa quantas horas nas mãos de babás, quantas horas nas mãos da televisão, quantas horas nas mãos de professores colocando heresias, perturbações, e nós não edificamos nossos filhos. A primeira pessoa que deve edificar, a primeira pessoa que deve falar de Cristo é você, pai, se você é crente em Jesus Cristo. Em segundo lugar, amados do Senhor, voltemos ao texto do capítulo 9. Edificando-se e caminhando em quê? No temor do Senhor. Veja a segunda coisa, amados, que esta igreja vivia cônscia de quê? Cônscia da presença de Deus. Aí mostra temor a Deus. Esse temor, amados, teria, amados, de viver de acordo com a vontade de Deus. Não tem essa consciência quando estamos aqui em culto ou em reunião. Culto deve ser toda a nossa vida. Nós temos reunião em culto aqui coletivo, mas a nossa consciência tem que estar impregnada na ideia de que Deus está em todo lugar, em todo momento da nossa vida, em todas as situações. E veja que essa igreja realmente vivia, realmente direcionada por isso aí, caminhando no temor do Senhor. Aí dá ideia de vida, não é da ideia de teoria não, é caminhando, dá ideia de ação. Essa igreja vivia na obediência a Deus. Pedro no capítulo, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15 a 17, podemos até estender mais, nos mostra que nós, amados, devemos deixar o nosso vão procedimento de outrora. E mostra, ele diz aqui, olha, irmãos, vocês devem, versículo 22 no capítulo 1, ele diz, olha, vocês devem viver em obediência a Deus, de maneira diferente como vocês andavam em rebelião contra Deus. Agora vocês devem andar em obediência a Ele. O obedecer é melhor do que o quê? Sacrificar. Nenhuma devoção a Deus pode substituir a obediência. A Bíblia nos mostra, amados, que Abel, no capítulo 4, versículo 4 de Gênesis, diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Todo o seu ser, toda a nossa vida deve ser uma vida de obediência a Deus. O apóstolo Pedro, ele chegou a expressar para o Sinédrio: importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós precisamos, amados do Senhor, viver nessa consciência da presença de Deus imediata em nossas vidas, em todo o tempo em nossas vidas. Eu fico triste quando um crente de Jesus Cristo ora dizendo: fica conosco, Senhor. Parece que não tem a ideia da consciência do Senhor imediata, todo o tempo, todo instante. Quando Ele diz: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele está de olho em você. Nós entramos muitas vezes em certas lojas, com aquela expressão: você está sendo filmado, né? E você está sendo filmado, Deus está de olho em você todo o tempo.
A Bíblia nos ensina que Ele está olhando, contemplando os justos, contemplando os seus. E precisamos ter essa consciência, amados, para ter uma obediência sem reserva, incondicional a Deus. Não só no domingo à noite. Deus requer de nós, irmãos, uma santidade. Isto é, uma separação para o seu serviço. Isso é santidade. Não é só aperfeiçoamento, mas também é separação do mundo, contrário a Deus, para o serviço dele. Ele mostra aí, Pedro mostra o contrário que nós vivíamos, uma vida fútil, um fútil procedimento. A gente gasta muito tempo com bobagens, gasta muito tempo com coisas que não traduzem a eternidade para nossas vidas. Você tem que ser a extensão da igreja no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar. Você tem que ter essa consciência que Deus está não só com você lá, mas Deus está em você pela ação do Espírito Santo. Você é santuário de Deus. Você precisa, eu preciso, nós precisamos fazer isso. Esta igreja, você olhando para o capítulo 2 também, havia em cada alma temor, um respeito reverente a Deus. Aí a gente acabou aquele tempo de a gente perguntar: Deus quer realmente isso para a minha vida? Ó Deus, qual é o curso que eu devo fazer? Ó, eu preciso fazer um concurso, eu devo fazer isso. Precisamos, irmãos, não atender caprichos humanos, mas atender a boa, perfeita e agradável o quê? Vontade de Deus. Então, essa igreja também, amados, esse viver consciente da presença de Deus, é um viver de temor de Deus, em lugar da indiferença ao julgamento de Deus. Deus vai tomar conta, prestar conta, pedir conta de você. Deus vai chegar a requerer de você o que Ele lhe deu, como você tem usado. Não tem desculpas. Aquele homem que tinha um talento, ele enterrou. Deu muitas desculpas. Eu sabia que tu era muito rígido, muito assim assado. Deus não aceitou. Então cuidado, que Deus deu a você, Deus quer que você use com temor, respeito a sua presença imediata que está com você. Em terceiro lugar, amados, a igreja vive impulsionada e motivada por quem? Pelo Espírito Santo. Veja aí, voltando ao 31, diz aqui: caminhando no Senhor e no conforto de quê? Espírito Santo. Essa Paráclitos é o nome também dado ao Espírito Santo. Essa palavra conforto, consolação, coragem. A igreja era impulsionada, dirigida, era exortada, encorajada, consolada pelo Espírito Santo. Não fazia as coisas porque podia. Essa igreja não fazia as coisas porque queria. Essa igreja fazia as coisas dirigidas pelo Espírito Santo. Então é preciso orar, conversar com Deus. Em Atos 13, a Bíblia nos mostra que havia alguns irmãos, a liderança lá em Antioquia, e a igreja estava em oração, em jejum. E disse o Espírito Santo à igreja: separai a minha Saulo e Barnabé para uma obra que eu tenho preparado. Paulo ainda tinha o nome dele lá falado, registrado como Saulo. E nós precisamos, amados, ter essa conscientização. Pedro foi à casa de Cornélio pela direção do Espírito Santo. Ele estava como nesta hora? Estava em oração. Ele estava em meditação e oração. E nós precisamos ser direcionados, dirigidos pelo Espírito Santo. Quanto tempo você tem gasto com Deus? Quanto tempo você tem conversado com Deus?
Eu espero que não seja aquela oração de travesseiro. Começa sentado e o amém já está no travesseiro. Mas precisamos gastar tempo. De Deus depende da nossa vida. Nós dependemos de Deus toda a nossa vida. Precisamos entrar realmente nesta linha de comunicação com Deus, que requer tempo, requer conversa, requer relacionamento, gente. Uma igreja nunca será ideal se não tem um relacionamento bom com o dono dela, com cabeça. E precisamos, meus queridos, não ser apenas religiosos, mas como foi lido um texto que o presbítero Val mandou que nós repetíssemos, relêssemos, que o ladrão vem, o mercenário vem, senão para matar, para roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham o quê? Em abundância. Muitas pessoas só colocam o mercenário, só colocam o ladrão apenas só com Satanás. Mas não é só Satanás. São os falsos pregadores, são os falsos profetas, são as filosofias da vida também. Jesus que estava falando contra os fariseus, impulsionados pelo seu pai. Jesus que disse que os fariseus tinham como pai o quê? Quem? O diabo, vosso pai. E nós precisamos, irmãos, estar sob a influência daquele que nos leva para a glória, que vai nos aperfeiçoar continuamente. Quanto mais você pensar nele, quanto mais você meditar nele, quanto mais você está direcionado por ele, você vai ter uma vida autêntica, vitoriosa, cheia de problemas, dificuldades, mas cheia de vitórias. Então a igreja ideal, amados, é uma igreja que edifica-se mutuamente. Uma igreja que vive cônscia da presença de Deus. É uma igreja que vive impulsionada pelo Espírito Santo, motivada por Ele. Não é motivada por circunstâncias, não é motivada por bênçãos, é motivada por Senhor de toda bênção, que é o Espírito Santo. Toda boa dádiva vem de quem? Do Pai das luzes. E a bênção do Senhor, diz a palavra, não acrescenta dores. Mas qual é o resultado? Concluindo, o resultado é o quê? Multiplicação. O autor sagrado Lucas usa cresce. Veja aí 9:31. Quando ele diz essas três coisas, crescia em número. Algumas pessoas dizem por aí: ah, Deus não quer quantidade. Isso é mentira. Deus só quer qualidade. Não, Deus quer quantidade com qualidade. A Bíblia nos mostra, queridos, que o Espírito Santo fez isso. No capítulo 2, versículo 41, o acrescento foi de quase 3.000 pessoas. No capítulo 47, a Bíblia nos mostra, 2,47, veja aí, você pode dar uma olhada no versículo, capítulo 2 de Atos, versículo 47, diz o quê? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes quem? O Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Se essa igreja é ideal, se essa igreja está comprometida com Deus, edificando-se, essa igreja está cônscia da presença de Deus, essa igreja está sendo impulsionada pelo Espírito Santo, ao que acontece, amados, é que Deus acrescenta dia a dia num dos salvos. Essa igreja será tão radiante que os eleitos de Deus que ainda não chegaram àquela chamada eficaz vão ser atraídos por Deus.
porque estão vendo na igreja Deus, Jesus. Veja no capítulo 4, versículo 4. O que é que dizem? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo ao número de quê? De homens a quase o quê? Deus não quer número? Então seria mentira do Apocalipse que Deus teria de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Veja ainda, amados do Senhor, no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados no Senhor. Aí a desculpa é: não, a nossa igreja quer qualidade, mas que na verdade tem uma preguicita aguda para não falar o Evangelho, para não viver o Evangelho, porque Deus quer. Por isso a minha proposta para mim mesmo, nesses 5 anos, é que vivamos completando esses 5 anos, que vale por 18. Deus quer o crescimento dessa igreja, mas a igreja tem que ser ideal, comprometida com Deus. Mas se você não for comprometido, essa igreja vai sofrer. Eu preciso de você, você precisa de mim, precisamos um dos outros. Ainda leia no capítulo 13, versículo 48. Nós poderíamos ir todo o livro de Atos, tem crescimento por toda parte, mas vamos só até o capítulo 13, versículo 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido o quê? Destinados à vida eterna, destinados a contemplar a salvação em Cristo Jesus. Por isso que a igreja presbiteriana preza que ninguém pode forçar ninguém a ser. Isso é a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. No capítulo 16 de João, versículo 9, que nos mostra isso, que o Espírito Santo os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode transformar, libertar, mudar a vida. Mas a igreja tem a responsabilidade de mostrar a Cristo a esperança da glória. Deus abençoe, amados, que possamos pensar nesta igreja como igreja ideal. Nunca seremos perfeitos aqui, mas ideal devemos ser, e Deus quer que nós sejamos. Amém.